Os judeus que hoje vivem em Israel são da linhagem de Abraão? Será com eles que se cumprirão as promessas bíblicas? Saudações a todos, amados irmãos, graça e paz. Hoje, vamos explorar este tema com muito cuidado, e não deixar dúvidas. Muitos têm afirmado que os judeus que hoje vivem na Palestina seriam, em certo sentido, os judeus da Bíblia. Podemos ver isso nos grupos do WhatsApp, YouTube e até mesmo nas pregações. Sem mais demora, vamos ao estudo. Ao longo da história bíblica, o povo de Israel passou por dolorosos processos de divisão, deportação e dispersão. Este estudo traz à luz o percurso das 10 tribos do Reino do Norte, desde a deportação assíria em 722 a.C., até a grande dispersão dos judeus no ano 70 d.C., mencionada por Jesus em Lucas 21 verso 24. Também revelaremos uma verdade pouco falada: os judeus sionistas modernos que hoje vivem em Israel. A divisão do reino. As 12 tribos separadas. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu. 1. O reino do norte, chamado Israel, com 10 tribos, capital em Samaria. E o reino do sul, chamado Judá, com as tribos de Judá e Benjamim, com capital, Jerusalém. Essa divisão política e religiosa gerou dois povos irmãos, mas em constante tensão espiritual. 2. A deportação das 10 tribos, isto é, o Reino do Norte, em 722 a.C., as 10 tribos de Israel foram derrotadas e deportadas pelo poderoso Império Assírio. 2 Reis capítulo 17, versículo 6, no 9º ano de Ogeias, o rei da Assíria tomou Samaria, e levou Israel cativo para a Assíria, e os fez habitar em Halá, em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. As 10 tribos foram levadas para longe de sua terra. Esse foi o fim político do Reino do Norte. Contudo, não foi o fim do povo. 3. O destino das 10 tribos, um povo espalhado apesar da dispersão. A Bíblia e a história mostram que essas tribos não foram exterminadas. Pois a Bíblia diz, 2 Reis capítulo 18, versículo 11. Depois disso, o rei da Assíria deportou o povo de Israel para a Assíria e estabeleceu em Halá e às margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. 2 Reis capítulo 18, versículo 11. Ezequiel capítulo 37, versículo 19. Assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e as juntarei com a vara de Judá, e as farei uma só vara. As 10 tribos perdidas tornaram-se um povo dilacerado, mas não extinto. Misturaram-se com os assírios, persas e outros povos, e foram espalhadas entre as nações. 4. A destruição do reino de Judá ano 70 d.C. No primeiro século depois de Cristo, o povo judeu se rebelou contra Roma. Em resposta, o general Tito sitiou Jerusalém. Jesus já havia predito esse cerco, e disse que também o reino de Judá seria disperso entre todas as nações, além de muitos serem mortos. Lucas capítulo 21 versículo 24 diz: cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se complete. O templo foi destruído, milhares de judeus morreram, outros foram vendidos como escravos e outros fugiram. Iniciou-se a grande diáspora judaica mundial. 5. As 12 tribos após o tempo de Jesus. Mesmo após séculos de dispersão, a Bíblia mostra que as 12 tribos ainda existiam nos tempos apostólicos, mas dispersos. Tiago capítulo 1 versículo 1 diz: Tiago, servo de Deus, as 12 tribos que andam dispersas pelo mundo, saudação. Atos capítulo 26 versículo 7 diz: a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus com fervor dia e noite, esperam alcançar a promessa. 6. E os judeus de hoje, quem são? Com a criação do Estado de Israel em 1948, muitos se perguntam: os judeus atuais são os descendentes diretos de Abraão? A resposta é não necessariamente. A maioria dos judeus modernos vem da linha asquenazita, originada de populações da Europa Oriental. Estudos genéticos e históricos revelam que muitos são descendentes dos Khazares, um povo turco que se converteu ao judaísmo por volta do século 8. Arthur Koestler, em seu livro The 13th Tribe, apresenta essas evidências.
Livros. O historiador judeu Shlomo Sandin, em A Invenção do Povo Judeu, afirma que o povo judeu moderno é, em grande parte, uma construção política e ideológica, e não o Israel bíblico original. Antes de falar sobre o destino dessas 12 tribos, permitam-me dizer o seguinte: o povo de Israel foi sim espalhado e dilacerado, mas não destruído. As 10 tribos do norte foram deportadas em 722 a.C., mas continuam existindo de forma dispersa. O reino de Judá foi destruído em 586 a.C., restaurado parcialmente, e disperso definitivamente no ano 70 d.C. O verdadeiro Israel não está limitado por um território moderno ou por uma etnia sionista. Deus ainda recolherá os remanescentes de seu povo. Pergaminho. Isaías capítulo 11 versículo 12 diz: Maior que, e levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 cantos da terra. Essa profecia está para se cumprir. No próximo estudo, irei abordar o tema sobre o destino final de Israel, no seu todo, nestes últimos dias. Fique bem, Deus o abençoe.